eu quero que Deus abençoe a minha vida. Eu quero que Deus melhore a minha vida. Deus, na verdade, quer colocar a sua vida, a vida dele, no caso, em você. A vida de Deus em você é a melhor vida que você pode viver. E, continuando, nós precisamos entender que uma vida que vale a pena é uma vida onde o meu temperamento é controlado. É difícil. O meu temperamento é controlado. E eu não estou falando temperamento controlado apenas na perspectiva da ira, mas também da passividade. Veja bem, todo extremo é ruim. Diga assim comigo, todo extremo é ruim. Assim como uma pessoa irada, colérica, é horrível, assim como uma pessoa irada, sanguínea, é insuportável, assim a passividade extrema torna-se também insuportável. Aquele que você tem que puxar para trás sempre é tão ruim quanto aquele que você tem que empurrar sempre. O que tem que haver é o equilíbrio. Nem empurrando em todo o tempo e nem puxando o freio de mão a todo tempo. Nós devemos ter um comportamento, um temperamento controlado na medida daquilo que Deus tem para nós. Olha o que acontece, Romanos 13,14, passa por favor. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A nossa carne uma hora quer gritar, a nossa carne uma hora quer falar o que não deve, a nossa carne quer ficar deitado às vezes o dia inteiro sem fazer nada, com aquela preguiça, não quer trabalhar, não quer estudar. São desejos da carne. A carne é a nossa natureza humana. A natureza humana nunca morre, ela tem que se submeter ao Espírito. Você nunca vai matar a sua natureza humana. A gente diz assim, tem que matar a carne. Você só vai matar a carne quando você morrer. Você só mata a carne quando você morrer. Você tem que subjugar a carne aos desejos do Espírito. Quer ver uma coisa? Davi brincou com a sua natureza humana e adulterou. Abraão brincou com a natureza humana e mentiu. Todos os homens grandes da Bíblia, Moisés brincou com a sua natureza humana, assassinou um homem. Todos os grandes homens da Bíblia que brincaram com a sua natureza humana caíram, desfaleceram. E eu amo a Bíblia porque ela não deixa nenhum herói de pé, somente a Jesus Cristo. Esse é o herói que foi tentado em tudo e em nada pecou. Todos aqueles que brincaram com a sua natureza, não brinque com a sua natureza, porque ela vai te levar para o buraco. Ela vai te levar para o buraco. Você tem que sujeitar a natureza à vontade do Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca para quê? Para fazer a vontade de Deus. Porque ela é forte, a carne não é fraca, a carne é muito forte. Forte até demais. Mas pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca. Não é fraca. Ela é fraca para fazer a vontade de Deus, ela é forte para pecar. O Espírito está pronto, o Espírito está aqui, me alimenta, ora mais um pouco, deixa eu jejuar, olha, deixa, come menos, eu quero ficar mais forte, lê mais a Bíblia, e o Espírito está ali. O apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica com o Espírito, é o Espírito Santo dizendo, fica um tempo em oração, fica um tempo no lugar secreto, fica um tempo sem comer, fica um tempo estudando a palavra, e o Espírito está pronto para essas coisas, mas a carne não está, porque a carne é fraca. Agora, meu irmão, para fazer a vontade do Timbinga, meu irmão, a carne, olha, meu Deus do céu, a carne é forte demais. Então tem que se sujeitar. Controle o seu temperamento. E olha o que diz no Efésios 4:27. Não deem lugar ao diabo. Esse termo no grego, lugar, está escrito topos. Topos é um cômodo, como se fosse um quarto. A Bíblia, quando diz não dê lugar ao diabo, ela está dizendo o seguinte: não deixe ele ocupar uma parte do seu corpo, porque ele vai tomar todo o resto. É um câncer que contamina todo o resto. Ele está dizendo, não dê lugar, topos, não dê lugar ao diabo, não deixe ele se alojar em nenhuma parte do seu ser. Controle o seu temperamento. E infelizmente, aquilo que pensamos, nosso temperamento começa a aflorar, vem logo
para um dos membros mais indomáveis do corpo, a língua. A língua é tão... Irmãos, olha, eu acredito que uma pessoa cega, surda e muda, ela já está no céu. Por isso que eu brinco com a minha avó, eu brinco, né, com os meus primos, digo assim, não tem jeito, nossa avó era muito querida por Deus, não tem jeito dela não ter sido salva, porque antes de morrer, Deus deixou ela cega e surda, para não ver tanta besteira que acontecia, e para não ouvir tanta coisa, tanta besteira que os outros falavam, e ter o perigo de desviar. O cuidado de Deus. Isso, eu falava, essa surdez, a cegueira dela não foram doença, foi um cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque a língua nos mata. A língua, ela é tão... olha, a Bíblia diz que do fruto da boca do homem o ventre se farta. Só para você ter ideia, aquilo que você fala é daquilo que você está disposto a viver. Nós vamos ver isso. Se o varão é perfeito, tal varão é aquele que refreia a língua. Não é o que muito jejua, o que muito ora, é o que refreia a língua. É aquele que não tropeça naquilo que diz. Porque como é que eu vou ser perfeito? Porque Deus é perfeito. Como que eu vou ser perfeito? Ninguém é igual a Deus. Mas é porque Deus não volta atrás naquilo que diz. Então, o varão perfeito é aquele que refreia a língua. A palavra perfeito ali é teléos, completo. É aquele que fala e cumpre, ou que não toma as atitudes, não fala precipitadamente. 7. Foque nos seus melhores pensamentos. Quer ter uma vida plena? Uma vida que vale a pena? Foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses 4:8 diz, tudo que for, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Em que nós estamos pensando? Em que coisas nós estamos pensando? Tudo que for verdadeiro, pensamos em mentira. Tudo que for nobre, pensamos em coisas que não são nobres. Tudo que for correto, pensamos em coisas incorretas. Tudo que for puro, pensamos naquilo que é impuro. Tudo que for amável, já acordamos às vezes com ódio no coração. Tudo que for de boa fama, já queremos pensar naquilo que é de má fama, que nos traz ira. Tudo que for excelente ou digno de louvor, já pensamos em coisas que são indignas. Quando começamos a viver uma vida, a viver um dia, pensando totalmente ao contrário do que a Bíblia manda, nós já estragamos o nosso dia e vamos vivendo dia após dia dessa maneira. E quando vamos ver, já não é mais um dia, já é uma semana. Já não é mais uma semana, já é um mês. Já não é mais um mês, já são 2 meses. Quando vou ver, já passou 1 ano e eu não mudei de vida ainda. Eu não mudei de vida. Ei, Deus quer uma mudança radical para o seu povo. Metanoia é uma mudança radical. Eu estou indo para um lado e agora eu vou para outro. É metanoia. É mudança radical. Eu preciso entender isso. Não adianta eu ter uma vida cheia do Espírito, que eu pular, eu gritar, eu falar em trocentas mil línguas diferentes, se a minha vida não muda. O que adianta? Eu preciso ter uma mudança de vida. O que vai testemunhar Cristo na vida das pessoas lá fora é a relevância. Preste atenção. A palavra do Senhor diz: e vós sereis minhas, ou melhor, Jesus no livro de Atos diz o seguinte: e virá o Espírito Santo, Atos capítulo 2, sobre vós, e vocês serão cheios. E cheios para quê? E sereis minhas? Para que eu sou cheio do Espírito Santo? Para ser testemunha. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo e não sou testemunha, eu sou um mau testemunho. Então o meu testemunho é para condenação, porque eu estou afastando as pessoas de Cristo. Uma vez uma senhora, obrigado Hugo pela água, uma vez uma senhora, eu estava no portão de casa, e essa senhora parou com a vizinha no portão, vizinho, e disse: ele não deixou eu ir para a igreja, mas eu fui assim mesmo.
Eu não ia perder o culto por nada. Eu pulei a janela, ó. Eu vou deixar o capiroto, eu vou deixar o Satanás mandar na minha vida. Aí eu olhei, era o seu Isaac que morava do meu lado. O seu Isaac tinha sido evangélico e tal, era a esposa dele, estava conversando com essa senhora. E eu me dava muito bem com eles. Isso não foi aqui, foi em Santa Catarina. E eu cheguei, tudo bom, tô dono de Norá, como é que a senhora está e tudo. Vem cá, a senhora fugiu de casa, foi? Foi, meu marido implica, não deixa eu ir para a igreja e tal. Pois ele fechou o quarto e saiu para beber e me trancou dentro de casa e disse que eu não ia para a igreja porque ele disse que eu tenho caso com o pastor. Aí eu falei, olha, se ele matar o pastor, a culpa é da senhora. Porque o fogo, que a senhora não ficou em casa e pulou a janela para ir para a igreja, a senhora deu mais lugar para ele pensar que a senhora tem caso com o pastor. A senhora, não, mas é porque Deus, olha, foi tudo, menos Deus. Deus não mandou a senhora fazer isso, não. Porque a Bíblia diz para a esposa honrar os seus maridos. Como é que Deus vai fazer isso com a senhora? Vai mandar a senhora fazer isso? Não foi Deus mesmo. Não foi Deus mesmo. Sabe por que o marido da senhora não aceita Jesus? Porque a senhora é desobediente e é rebelde. Ela, mas como é que você fala assim? Eu era da época diácono, presbítero, eu não lembro. Aí eu conversei com ela, conversei. E às vezes nós somos assim. Nós vivemos uma vida que queremos ser cheios de Deus, mas com atitudes contrárias àquilo que Deus tem. Ei, no que você tem pensado? Enquanto ela está alimentando que o marido dela é o Satanás, o marido dela nunca se converte. Eu já vi mulher ganhar um marido para Jesus, o marido chegando em casa bêbado, e ela diz assim, o inimigo me diz que você é dele, mas Deus já me deu você, eu já ganhei você para Cristo, e beijava o marido bêbado. Esse é o cão, eu vou beijar esse homem com a boca cheia de cachaça. É o seu marido, beija ele com cachaça, beija ele drogado, abraça ele, ama ele, porque no final de tudo o apóstolo Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 13, agora eu vos mostrarei um dom que é de sobremaneira mais excelente. O amor tudo suporta, nele não se envaidece, ele dá sem dar nada em troca. O amor, ele não é infatuoso, o amor não é ganancioso, o amor é, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada faria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado em favor do outro, sem amor de nada adiantaria. É o amor que vai ganhar, meu irmão. É o amor. Diga assim, eu não estou em guerra com o meu cônjuge, fala. Eu não estou em guerra com os meus filhos. Eu não estou em guerra com a sociedade. A minha guerra é contra o inferno. Então aplauda o Senhor se essa guerra é contra o inferno. Em que nós temos pensado? A gente já acorda. Você já viu quando você já acorda pensando nas contas que você tem para pagar, fica mais difícil, né? A lotérica, a fila é maior, não dá certo, o boleto você imprime errado, o Sedex extravia, o negócio, olha, acorda pensando em Deus, foca o seu pensamento em Deus. Tudo aquilo, uma coisa tremenda que Paulo Vieira fala, tudo aquilo que você foca, expande. Tudo aquilo que você foca, expande. Um pontinho preto numa folha, focou no pontinho preto, só vê o ponto preto. Mas existe 98,9%, 99,9% da folha branca. Mas eu só enxergo o ponto preto. Só enxergo o ponto preto. Há mais qualidades em você do que defeito, mas a gente só consegue ver os defeitos. É desse jeito. 8. Refaça os seus relacionamentos quebrados. Refaça os seus relacionamentos quebrados. Preste atenção. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Relacionamento é algo difícil, mas é impossível vivermos uma vida sem nos relacionarmos. Tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, mas quando foi para criar o homem, Ele disse, não é bom que o homem viva só. A adoração se contempla no outro também.
na horizontalidade. Jesus escolheu ser amado no outro. Quando você dá um copo d'água a um desses pequeninos, você dá a mim, diz ele. Ele disse, olha, eu estive nu e me deste vestimentas, eu estive com fome e me deste de comer. Através do outro, através de um abraço, através de uma benfeitoria, através, sabe, disso você adora Jesus. Agora, quando eu quebro esses relacionamentos e vivo isolado, eu vivo uma vida diabólica. Porque todo ser isolado não escuta ninguém e tende a pensar as suas próprias elucubrações. Todo aquele que é isolado, o que ele diz? Eu acho que é assim, e ele vai alimentando aquilo que achou, ele não ouve conselhos, e a palavra do Senhor nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu me isolo. O princípio do depressivo, qual é a primeira atitude que o depressivo tem? Se isolar. Ele quebra todos os relacionamentos à sua volta. Ele não fala mais com ninguém. Fulano sumiu, cadê o fulano? E geralmente ele culpa todos os outros. Eu sumi e ninguém veio me procurar. Alguém conhece alguém assim? Acho que aqui não existe. Em Juazeiro não, só no Rio de Janeiro. Eu acho. Só lá em Caririaçu, Barbalha, aqui não. Eu sumi e ninguém veio me procurar. Uma vez uma senhora disse assim, eu estava doente e o pastor não veio me visitar. Aí a gente respira fundo, né? Irmãos, ser pastor é uma maravilha. Ser pastor é uma bênção. É bênção, a gente respira fundo. E diz assim, dá vontade de falar, dá vontade de... É Espírito Santo, fica aqui do lado um pouquinho, mas não dá, né? Deixa eu falar. Ô, minha tia, dá vontade de falar assim, né? Mas respira fundo e diz assim, irmã, amada. Olha, quando o pastor diz assim, amada, ele está querendo te esganar. Mas ele não pode. A ovelha é de Jesus, tem que cuidar. Amadinha, amada, a palavra do Senhor diz que quando vocês ficam doentes, chamem o presbítero. Presbítero, vou abrir um parênteses aqui. Presbítero é ancião. Presbítero pode ser um diácono, presbítero pode ser um pastor, presbítero pode ser um bispo, presbítero pode ser... A palavra presbítero é ancião, é porque na igreja virou uma hierarquia. Eu sou diácono, depois sou presbítero. Isso não existe, biblicamente isso não existe. Amém? Então é o ancião. Chame o presbítero e ele vai ungir. E a oração, outro parênteses, é a oração da fé que cura o enfermo, não é o óleo. Ele vai ungir e a oração da fé curará o enfermo. Mas diz que é para chamar. A senhora chamou? Não. Eu tenho bola de cristal? Não, então... Irmãos, nós precisamos refazer os relacionamentos. Aí, eu posso ficar com raiva? Não posso. Eu tenho que amar, tenho que entender, eu tenho que compreender. O senhor é pastor? Não, eu sou crente. É para você também, é para todo mundo. Não existe... Não, porque o pastor tem que agir assim, a ovelha... Irmão, existem algumas diferenças de maturidade, mas em Cristo todos nós somos cheios do Espírito, e aquilo que temos que fazer de certo, temos que fazer independente de sermos diáconos, pastores, presbíteros, ovelha, recém-convertido. É uma questão só de maturidade, mas amar, compreender, receber, perdoar, é para todos que estão em Cristo Jesus. É para todos. Então é preciso refazer os relacionamentos quebrados. Quantas pessoas que você falava e não fala mais? Quantas pessoas que eram próximas de você e já faz 2 anos e a gente vai descansando? Ah, não, eu não fiz nada, mas ele falou daquele jeito comigo. Mas também não foi nada demais, pastor. A gente nem brigou feio, nem gritou um com o outro, mas não se falam mais. Essa pessoa te fez bem. Você fez bem a essa pessoa. Era tão bom quando vocês ligavam, quando vocês conversavam, mas os relacionamentos, às vezes por uma bobeira. Tem pais que brigam porque os filhos brigaram. Aí hoje os filhos brincam no colégio, correm para um lado para o outro, vai para casa um com o brinquedo do outro, e os adultos, que são maduros, marmanjos, ficam com um beiço desse tamanho. Aquilo é um imbecil,
aquele ali não sei o quê, é o filho dele, aquele é um grosso, por isso que o filho dele é daquele jeito, porque ele não presta, não se fala até hoje, mas os meninos já estão fazendo amizade, os meninos já brincam junto, mas são orgulhosos, os adultos. Quando Deus diz, aquele que se fizer, quando Jesus Cristo diz, chamando os pequeninos, aquele que se fizer como um desses pequeninos, esse será o maior no reino de Deus. Ele está falando não de uma mente infantil, ele está falando da pureza que a criança carrega. A criança briga aqui agora, bota o beijo desse tamanho, chora, grita, mas daqui a pouco você dá um pirulito, uma bala, rola no chão, está tudo certo. Está tudo certo. Criança cai no chão, chora, daqui a pouco se levanta, e é assim mesmo. Agora a gente não quer cair, a gente quer fazer tudo certo, a gente quer fazer, aí fica, sabe? Irmão, não tem jeito não, tem hora que você vai ralar o joelho, tem hora que você vai quebrar o dente, tem hora que você vai tirar nota ruim com Deus, Quer saber uma coisa? Ser gênio é muito chato. Desconfie de todo perfeitinho. Desconfie daquele quarta pessoa da Trindade, o pseudo-Deus, sabe assim? Vem Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele, aí vem os arcanjos. Desconfie. Desconfie. Não tem hora que vai falhar. Tem hora que, olha, tem hora que você tá, tem hora que eu estou sem paciência, que eu falo um negócio, que eu falei, fui grosso, agora já foi. Tem que conversar de novo. É desse jeito. Ninguém é perfeito, e assim na vida também, assim na faculdade. Tem hora que você vai tirar 3, tem hora que você eu tirei 3, bem-vindo à universidade. Você está acostumado a tirar 8, 9, bem-vindo à universidade. Isso tudo não tem problema não, depois na frente você recupera, e bora, não chora não, as pitangas não, vai para frente, meu irmão. Se não der um semestre, faz de novo, e vambora. A vida não acaba por causa disso. O mundo hoje, preste atenção, o mundo hoje não é dos mais inteligentes. São daqueles que estão disponíveis para ver, para enxergar o seu desígnio. Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Bill Gates não fizeram faculdade. Pastor, não é para fazer a faculdade? Faça e cumpra o seu desígnio. Eu estou falando que o mundo hoje é dos mais arrojados, dos mais ousados, daqueles que enxergam o seu desígnio e desenvolvem o seu potencial dentro daquilo que Deus tem para eles. Aqueles que têm visão, aqueles que têm uma capacidade, uma percepção de agarrar o futuro. Empresas no mundo inteiro, deixa eu te dar um dado aqui, empresas no mundo inteiro estão procurando pessoas que estão desenvolvendo software capazes de detectar coisas que o homem não consegue detectar. Já existe uma plataforma nos Estados Unidos de direito que tem uma assertividade com os seus clientes de 95%, enquanto um advogado comum consegue chegar no máximo a 73% de garantia para que o seu cliente possa ganhar aquela causa. Então os advogados dos Estados Unidos estão loucos com isso. Tem uma plataforma de medicina que está sendo acoplada através da íris do olho, através disso, e é um aplicativo no seu celular que consegue escanear através da íris a sua tipagem sanguínea e muito mais, sendo capaz de detectar não sei quantas 1000 doenças, e ele já está em experimento isso. Você está vendo aonde nós estamos chegando? Em Dubai já existem linhas aéreas. Não existe. Nós estamos aqui. O Uber é isso, o Uber aquilo. Está falindo as empresas de táxi. Em Dubai, táxis não pilotáveis aéreos. Já tem linha aérea que viajam a 150 quilômetros. Levanta e vai embora o bicho voando. Você lembra daquele desenho, os Jetsons? Jetsons, Jetsons. Tem? Astor, Elroy, não era? Julie, não era? Então, e a gente está aqui ainda preso numa plataforma analógica. Pensa, meu irmão. Isso é o que Deus tem para nós. Uma vida arrojada, uma vida para frente, uma vida revolucionária.
Se vocês puderem ler o livro, eu nem li ainda, mas esses dias passou alguns apresentadores de televisão estavam divulgando, e eu amo esse pastor. Metanoia é o nome do livro, J.B. de Carvalho, Metanoia. É um livro fantástico. Eu vou encomendar o meu hoje falar nisso. Amém? Refaça os seus relacionamentos. Nós somos seres interpessoais. Nós precisamos nos relacionar. Amém? 9. Encontre um grupo de apoio. Esse é fantástico. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Espera aí. Pode voltar. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Pode segurar aí. Amados, todos nós precisamos de um grupo do nosso meio familiar, amigos da igreja, líderes, ao qual nós possamos desabafar. Quando eu confesso algo para Deus, eu sou perdoado. Deus me perdoa, mas a cura não vem através disso. Quando eu confesso a Deus, eu sou perdoado, mas quando eu confesso a alguém, eu sou curado. O processo de cura vem através do relacionamento interpessoal. A pessoa vai no psicólogo, fala um monte de coisa e sai maravilhada. Ela só falou, ela confessou. Tudo aquilo que está nas trevas, das trevas se alimenta. Tudo aquilo que você deixa em oculto, vai alimentando e vai crescendo dentro de você. Deixa eu te falar algo. É melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Entende isso? É melhor eu confessar uma tentação do que eu confessar um pecado. Enquanto é tentação, é tentação. Confessa. Você está sendo tentado. Pior é confessar o pecado. Entenda isso. Comece a pensar nessa atmosfera. Às vezes nós não queremos confessar a tentação porque a igreja durante muito tempo foi má. A igreja durante muito tempo julgou. A igreja durante muito tempo deturpou. Eu prefiro ouvir uma pessoa aqui na minha frente dizendo: pastor, tem uma mulher no meu... Que mulherão! No meu serviço, quando eu chego lá, eu já fico doido. Ela já fica de gracinha comigo. Eu não estou aguentando mais, pastor. O negócio está difícil. Olha, pastor, eu não caí, me ajuda. Eu prefiro do que uma pessoa chegar e dizer o seguinte: pastor, tem uma mulher no meu serviço. Deu certo? Não. Já foi, ó. Sabe por quê? Porque quando ele chega falando, tem uma pessoa assim, 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 que está me tentando, um homem, uma mulher, ou uma pessoa que está me irando, que pegou dinheiro comigo e não me paga, e eu vou dar na cara dela se ela demorar muito e tal. Meu irmão, tem que confessar. A gente tem medo de falar. Você é normal. Diga assim, sacode a pessoa do seu lado: você é normal. Não. Que tragédia. Você é normal. Vai, sacode ela aí e diz assim: você se ira também. Diga aí, você sente raiva, diga aí. Aí quando ele confessa, meu irmão, que tem uma pessoa, amado, que está fazendo mal a ela, uma outra que está seduzindo ela, o outro que pagou e não deve e ela está com raiva dele, tem essa pessoa, sabe o que ele vai fazer? Quando ele se encontrar com essa pessoa, ele pensa: alguém já sabe. Aquilo ali morre, porque enquanto está escondido, aquilo ali é alimentado. Enquanto está escondido, enquanto ninguém sabe, o proibido é mais gostoso, não tem esse negócio? O que é escondido é aventura, não é assim? Agora quando você fala, aquilo ali começa a perder força. Sabe por quê? Porque antes, quando estava escondido, estava onde? Estava nas trevas. Agora você trouxe para a luz. O que vai prevalecer? As trevas ou a luz? Porque a Bíblia diz que a luz dissipa toda treva. Então aí a gente fica com medo.
Não, o que o pastor vai pensar? O que meu líder vai pensar? Irmãos, não é o que pensar não, nós temos que amar, é conforme a Bíblia diz. Confesse para que você seja curado. Tem gente que não consegue ficar patinando no mesmo pecado, porque nunca trouxe a luz, está sempre nas trevas, morrendo, aquilo vai remoendo dentro dele, vai comendo ele vai tendo pesadelo com aquilo vai se intensificando, as emulações do cérebro, na hora que ele vai dormir, vem como culpa sobre a vida dele. Eu errei, eu estou condenado, eu estou no inferno, e o que resta para essa pessoa? O suicídio. Porque se ele já está no inferno, ele vai ficar fazendo o que aqui na vida? Prolongando a eternidade no inferno? Então encara o inferno de vez. É por isso, uma das muitas causas que muitos crentes têm se matado, se suicidado no nosso tempo. Pastores, pastoras, só no passado nós tivemos 13 suicídios entre pastores, só 3 no mês de dezembro. Só no mês de dezembro, 3, em janeiro já outro. Pastores e pastoras, crentes se suicidando, muito crentes se suicidando. A média era 25 suicídios por dia no Brasil, era 17, de 2015 para cá já aumentou, e agora já está aumentando, segundo a Sociedade de Psiquiatria Brasileira. E só não se divulga esses casos, porque quanto mais se divulga, segundo o estudo que eles fizeram, aumenta mais. Então para por aí, porque esse senso de condenação, as pessoas não estão, têm medo de confessar, porque a igreja durante muito tempo caçou as bruxas, durante muito tempo a igreja caçou, olha lá, está com vontade de fazer coisa errada, olha, bem que eu sabia, não bate palma, não pula, não se alegra, é frio na fé, é por isso, eu sabia que isso aí era um sem vergonha. Não é assim não, igreja. Nós temos que abraçar, nós temos que amar. O papel da igreja é amar. Às vezes nós é que estamos matando os nossos irmãos. Não é o diabo não. Não é o diabo. Eu não sei quem falou, não me recordo agora, mas ele disse que o exército de Deus é o único exército que mata um soldado ferido. Nós precisamos dar a mão e carregar o soldado ferido, suportar a culpa, suportar o pecado uns dos outros. Amém? Então confesse. Quando você confessar, vai começar o processo de cura na sua vida. Amém? E o último ponto, 10. Ajude os amigos que se perderam no caminho. 2 Coríntios 1:4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos consola com toda consolação em Cristo Jesus, para que possamos consolar a muitos. Então o consolo que eu recebo não é para que eu venha apenas ficar consolado, mas é para que eu possa consolar a outro. Ontem na rádio eu falei sobre isso. Estava ali no livro de Lucas 19, onde os discípulos subiram ao monte. Moisés estava de um lado, Moisés representava a lei. Jesus estava no meio, Jesus representava a graça. Elias estava do outro lado, ladeando Jesus, representava a profecia. Pedro, Tiago e João, os discípulos olharam aquele espetáculo, Jesus se transfigurando no monte, e disseram: vamos ficar aqui no monte? Vamos fazer 3 tendas? Vamos morar aqui? É tão bom aqui na igreja, né? Eita, o culto com o propósito hoje está cajadada. É tão bom aqui na igreja. Você recebe uma palavra, você louva. Mas cadê a gente manifestar esse amor? Vamos fazer uma tenda aqui. Eu vou sentar aqui. Vamos cantar em hebraico. Pastor,
no que o senhor sabe de grego, de hebraico. Irmão, profetiza sobre a minha vida, você que é profeta. Outro irmão que é mestre, me ensina o profundo, oculto da palavra. Outro irmão que é levita, toca para eu ouvir a palavra de Deus, para eu ouvir os louvores de Deus e ser cheio. Vamos ficar aqui na igreja, vamos morar aqui na igreja. Mas tem pessoas que precisam ser resgatadas lá fora, tem pessoas que precisam ser ganhas para Jesus, tem pessoas, meu irmão, que são aqueles que se perderam no caminho. Nós não podemos fazer as 3 tendas no monte. A igreja é um monte, é muito bom estar aqui, mas eu não tenho que me relacionar com a luz apenas, eu tenho que manifestar a luz. João diz, Pedro não sabia o que falava. E aí, o que acontece? Quando Jesus desce do monte, com Pedro, Tiago e João, o que ele encontra? Um jovem endemoniado. E esse jovem endemoniado, e o seu pai desesperado, e os discípulos ali naquele quadro caótico, os discípulos oravam, tentavam expulsar o demônio, e não conseguiam, sem sucesso. E aí Jesus diz, geração má e incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Vocês não sabem que esta casta só pode ser expulsa com oração e jejum? Uns lá embaixo que não faziam o que tinha que fazer, e outros lá em cima não querendo descer. É nessas horas que eu vejo assim, Jesus, o Senhor também passou por tribulação. Porque às vezes a gente passa por cada uma assim, Jesus, ei, foi a mesma coisa comigo, fica quieto, porque eu sou o chefe da casa, você é apenas o mordomo. Se eu passei, você não quer passar? É desse jeito. Se ele, que é o galho verde, sofreu tribulação, e nós que somos galhos secos? Às vezes nós queremos a espiritualidade do monte, aonde tudo é maravilhoso, aonde há um espetáculo, aonde parece Hollywood, parece um filme de Steven Spielberg, aparece quem já morreu, transfiguração, luz, raio. Pedro, Tiago, João dizem, vamos ficar aqui. E os perdidos que estão lá embaixo? Eu quero a lei, eu quero a graça e a profecia, está tudo completo, aqui nós temos tudo. Não. É lá embaixo que a nossa espiritualidade se materializa. É quando eu abraço o ferido, é quando eu procuro aquele meu irmão que já tem mais de mês que não vai para a igreja. É quando eu olho para o lado e digo, cadê aquele irmão que sempre sentava aqui do meu lado? Aí, pastor, não, meu irmão, vai atrás dele. Porque é bom a gente chegar e dizer, pastor, ok, irmão, o senhor já foi fazer uma visita para ele? Pergunta para mim. Não, vai, Deus te chamou. Porque eu já vi tanto gente sair da sua casa para ir na casa da irmãzinha Joaninha para fazer fofoca do irmãozinho Sebastião, que falou do irmãozinho Joãozinho, mas ninguém às vezes sai da sua casa para resgatar uma alma ferida, mas para fazer fofoca todo mundo gosta. Irmão, é para resgatar. Uma vida que vale a pena é uma vida que se importa com aqueles que caíram no meio do caminho. Lembre-se sempre que uma vida cristã é receber, reconstruir e repartir. São os 3 R's do sucesso. Pode passar? Volta, por favor. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Deus nos chamou para isso. Pode passar. A vida cristã plena, a vida que vale a pena, é receber, reconstruir e repartir. São os 3 R's do sucesso. Eu recebo de Deus, é reconstruído na minha vida, agora eu reparto com os meus irmãos. A multiplicação do peixe levou esse nome, mas não é multiplicação, foi o repartir, porque Jesus orou, repartiu e foi dando, e foi repartindo e dando, e conforme ele foi compartilhando, eles foram se multiplicando. Receber, reconstruir e repartir. Levem os fardos uns dos outros. Líder, leve o meu fardo e leve o fardo de todo mundo. Líder de célula, líder de propósito, pastor, pastora, leve. Não. Receber, reconstruir e repartir é para todos.
Aí embaixo existem líderes maravilhosos, com potencial tremendo. Eu não vejo isso. Deus já viu. Existem pessoas altamente capacitadas. Irmãos, você não sabe o leão que tem dentro de você. Um dos homens, finalizando aqui, mais fantásticos, um dos avivalistas do século XIX, John Wesley, certa vez estava indo para um lugar e ele disse: eu estou indo pregar e avivar aquelas pessoas, mas quem me avivará? E ele foi tomado por um fogo, estava desviado, afastado, foi tomado por um fogo, por uma paixão, e pregava em lágrimas. Deus viu o potencial que havia ali dentro dele e não desistiu. Jonathan Edwards, no século 17, tinha quase 2 metros de altura, tinha vergonha de si mesmo. Quando Jonathan Edwards pregava, ele pregava assim, com o livro na frente dele, com a Bíblia na frente dele, para não mostrar o seu rosto. Suas feições eram finas, afeminadas. Ele, branquelo. Jonathan Edwards pregou um sermão que até hoje sacode todo aquele que lê: pecadores na mão de um Deus irado. Quando ele começou a pregar, e ele não pregava, Jonathan Edwards não pregava, ele escrevia e lia aquilo que ele estava. Ele não pregava, não era assim, um sermão, um tópico e falava, não existia isso. Ele ficava lendo o texto. Quando ele começou a pregar pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas começaram a correr dentro da igreja, da catedral, subiam nas pilastras, dizendo: pare de pregar, Jonathan, pelo amor de Deus, pare, porque o chão vai me engolir, eu estou vendo o inferno embaixo de mim. As pessoas corriam para um lado e corriam para o outro. Ele não acreditava nele, mas Deus acreditava nele. David Brainerd, que morreu aos 30 anos, 33 anos, entre os Apaches, e muitos outros que sofriam de depressões fortíssimas. Alguns chegavam até a ser internados, e Deus disse: sai, porque eu vou te usar. E saíam dali e ganhavam uma multidão para Jesus. Uma multidão para Jesus. Mas eu vou pregar. Existia um homem que orou tanto, que intercedeu tanto, que quando fizeram a sua autópsia, o seu coração tinha mudado de lugar, estava do outro lado do peito. Mas eu estou doente. Irmãos, Deus quer te usar. Uma vida que vale a pena é uma vida que se deixa ser usada por Deus. É uma vida que se deixa ser usada por Deus. E Deus, Ele sabe te recompensar. Ele sabe te recompensar. Um casal de velhinho, depois de mais de 30 anos servindo a sua igreja fora do seu país, voltou para casa. Quando o navio atracou no porto, os 2 velhinhos pensando: agora vai ter uma festa para a gente. Nós passamos 30 anos em missões, ninguém estava esperando eles. Ninguém. Foram para casa e pensaram: agora alguém está esperando a gente. Talvez tenha uma festa surpresa lá em casa. O pastor deve ter preparado isso, não é possível. Chegou em casa, não tinha ninguém. O marido começou a praguejar dizendo: olha aí, olha, a recompensa que recebemos. Chegamos em casa e Deus não faz nenhuma festa para a gente, não promove nada. Passamos esse tempo todo fora, gastando a nossa vida. Eu vou embora, eu vou andar pela cidade para ver se alguém ainda me reconhece. E essa pessoa saiu. E quando ela voltou, esse homem disse: orou? Já pediu resposta para Deus? Por que não houve uma festa, uma comemoração? Quando nós chegamos em casa, depois de 30 anos, ela falou: orei. Eu estava arrumando a casa e orando. E Deus me disse: porque não houve nenhuma comemoração quando nós chegamos em casa. Ele: qual foi? O que Deus te falou? Ela disse: porque nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa é no céu e não aqui na terra. Aplauda o Senhor e se coloque de pé. Se coloque de pé. Amém?
Aleluia. Yeshua.